Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, sou professor de História e sejam muito bem-vindos ao História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Bom, a nossa missão de hoje é dar uma olhadinha no trailer novo do Assassin's Creed Valhalla. É o futuro dessa série, ele vai ser lançado agora no final de 2020. O trailer saiu hoje mais cedo e aí eu fiquei pensando o seguinte: enquanto a mídia especializada tá toda em cima do gameplay, da jogabilidade, das especulações e tal, eu falei, velho, e eu como historiador tenho o quê para acrescentar nesse debate, beleza? Então, em vez de falar de possíveis sistemas de jogo, vamos ver o que um professor de história tem para dizer em cima desse conjunto de imagens aí, beleza? Dito isso, vamos fazer o de sempre, gente. Aperta o seu cinto aí, se segura na cadeira aí, partiu aula de história, galera. Falou! They are heartless. Bom, gente, a primeira cena aí é uma vila nórdica e eu queria chamar a atenção para duas questões habitacionais. Primeiro, a inclinação dos telhados. Toda vez que a gente vê um prédio medieval com telhados tão inclinados assim, significa que uma porção do ano essa região recebe uma quantidade bem razoável de neve. Então o telhado é feito desse jeito para que a neve não pese tanto assim, ele não venha se romper. Então ela, com enormes aspas, escorre na hora que ela cai, se acumula mais na lateral da casa do que no teto em si. O outro ponto é a pavimentação das ruas. Bem de relance aí, a gente vê vilas nórdicas desse período com tábuas no chão. Isso aparece no cantinho da tela aí no jogo. Novamente, por causa da neve, acaba sendo menos perigoso andar em cima dessas pranchas do que na mistura de lama, terra batida e gelo. Na cena seguinte, a gente tem uma estátua do Odin. Esse deus é o All-Father, ou seja, o pai de todos. Apesar de não ser a origem de toda a criação, Odin provavelmente é a figura mais importante da mitologia nórdica. Ele volta a aparecer nesse trailer e tem um vídeo sobre ele no forno aqui para o canal, então no futuro tem mais coisas sobre esse camarada. Por enquanto, a gente só precisa lembrar que uma das grafias dele é Voden, ou Vodan, que foi dado no nosso Wednesday, que é a nossa quarta-feira. Os dias da semana em inglês, inclusive, têm uma ligação íntima com os deuses nórdicos, tipo Tuesday e Tyr, Thursday e Thor, Friday e Frigg, que às vezes se confunde com Freya, que é a deusa da fertilidade. Godless barbarians. A sacerdotisa que a gente está vendo aí tem a ver com divinação. O uso de sangue em trens de animais para prever ou moldar o futuro não é incomum na história das civilizações como um todo. Como Odin é a divindade responsável pela guerra, poesia e feitiçaria, nada além do esperado que uma sacerdotisa usando sangue, diante da estátua desse deus, estivesse fazendo uma pintura de guerra em alguém. Agora a gente acabou de ver um Drakkar, que é um longship, ou seja, um barco longo. Esses navios eram utilizados não só para ataques militares, mas também para o transporte de carga e exploração marítima. Tem vários subtipos, mas normalmente a gente tem uma vela quadrada, remos e escudos amarrados na lateral como forma de defesa e também de poupar espaço. O fundo é razoavelmente chato se a gente compara ele aos navios europeus da época lá das grandes navegações, mas é importante também destacar a questão da quilha, que auxilia na estabilidade da embarcação. Geralmente isso vai ajudar muito para o barco se manter estável em condições climáticas adversas. A ideia é que o barco longo vai deslizar sobre as águas e vai ser o mais ágil possível. They murder and kill blindly. Nessa cena aqui a gente tem a invasão à vila, provavelmente na Inglaterra. Como o jogo ainda não saiu e as informações são bem limitadas, fica difícil saber exatamente em que ponto da costa inglesa a gente está.
De forma geral, dá para dizer que a Era Viking começa com a invasão nórdica no mosteiro de Lindisfarne, em 793 d.C., e termina em 1066, com a conquista normanda da Inglaterra, Batalha de Hastings e tudo mais. They scour the lands of England. Lands they will never defend, never love. Essa cena aqui é bem legal porque ela mostra o contraste entre as terras nórdicas, provavelmente Dinamarca e Inglaterra. Muitos vikings buscam terras férteis. Daí, inclusive, vem o apelido da Groenlândia, Greenland, e de Vinland, a terra das vinhas ou do vinho, que fica no litoral atlântico, no norte do Canadá. As terras verdejantes e com clima ameno é como que o sonho de consumo dos nórdicos desse período, porque elas vão significar colheitas muito mais abundantes e um estilo de vida potencialmente menos difícil. The time has come to speak to them in a language they will understand. Bom, tem muito para dizer aqui nessa cena do rei e do selo, então vamos por partes. Primeiro, eu queria chamar a atenção para o texto que a gente viu até aqui. Essa ideia de vikings invasores e sanguinolentos é verdadeira, mas só até um determinado ponto. O jogo me parece que faz um panorama disso um pouco na hora que ele mostra os vikings em casa e os vikings no campo de batalha. Essa fama, vamos dizer assim, do sangue, dos berserkers, do combate e tudo mais, vem pela difusão de notícias sobre os eventos em Lindisfarne e também pelo sermão de um padre chamado Wulfstan. O Wulfstan II foi arcebispo de York e ele faz o sermão do lobo aos ingleses. Ele tem um nome muito maneiro porque Wulfstan é Wolfstone, na grafia mais antiga. Bom, nesse texto ele fala sobre violência, criminalidade, fim do mundo, ódio e tudo mais, e a única saída possível é seguir as leis de Deus. Até aí tudo bem para alguém na posição dele, quando a gente pensa no papel que a igreja tem de dominação social, vamos dizer assim, de cimentar uma determinada ideologia e por aí vai. E também o Wulfstan fala de seguir as leis dos reis, algo também absolutamente normal na posição dele, já que os laços entre igreja e nobreza na Idade Média são extremamente íntimos. A novidade aqui é que o Wulfstan coloca na conta dos dinamarqueses todos esses problemas, como se Deus tivesse abandonado os cristãos ingleses por causa dos seus pecados e da sua infâmia e permitido que aquela catástrofe das invasões ocorresse. Esse tipo de coisa vai marcar o imaginário da época e ajuda a construir a ideia dos vikings como bárbaros sanguinários, eu arrisco dizer até hoje na nossa cultura pop. Sobre o rei que a gente está vendo, é bem provável que a gente esteja olhando para o Alfredo, o Grande. Eu tenho essa suspeita por dois motivos. O primeiro é a assinatura que a gente vê no papel aí. O segundo é que esse bordado na roupa dele pode ser o brasão da casa de Wessex, especialmente pelo design da cruz. Então é bem provável que a gente esteja na Inglaterra no século IX. Outra questão é o manto azul. Na Idade Média, obter tinta azul é um processo extremamente caro e complicado também. Então, o uso do azul, assim como do roxo, nas iluminuras e nas roupas era extremamente raro. Olhando para o manto desse cara, dá para perceber que não se trata de um personagem histórico qualquer. Eu fico devendo esse lance do selo, gente. Não encontrei um selo semelhante. Se alguém souber e quiser compartilhar com a galera aí, deixa nos comentários. Vou ficar muito feliz de matar essa charada, beleza? Somebody tell me. Answer if you can. Oh, somebody tell me. Nesse trecho a gente viu típicas cenas de violência dos filmes e dos games de ação e tal. Enquanto elas vão passando aí, eu removi quase tudo de propósito, porque eu não sei a idade de quem está aí do outro lado da tela, não quero assustar nenhuma criança pequena. É legal a gente lembrar que os escudos vikings variam de tamanho de acordo com o seu dono. Eles têm que ser grandes o suficiente para proteger, mas pequenos o suficiente para não desequilibrar, dificultar o deslocamento ou cansar o dono por causa do peso, beleza?
Um outro ponto bem acertado aí é mostrar os nórdicos sem capacete. Os capacetes eram bastante raros no mundo viking e geralmente eles vão ser usados só por gente de altíssimo escalão ou por guardas pessoais de monarcas. Outro ponto importante, capacete com chifre no mundo viking é coisa de produção de figurino de uma das óperas do Wagner no século XIX e coisa da cultura pop, dos quadrinhos e tal. Isso não tem base histórica alguma, beleza? Odin is with us! Pra fechar, a gente fica com a cena do Odin. Ele aparece do lado de uma árvore e tem uns detalhes interessantes. O primeiro é a roupa. Em vários contos nórdicos, o Odin aparece como um viajante maltrapilho escondendo a sua identidade. Inclusive, alguns dos nomes que ele tem significam máscara, mascarado, enganador, encontrador de caminhos e por aí vai. Isso me parece ter uma relação direta com as runas bordadas no manto também. Eu consegui ver duas, eu não vou me arriscar a pronunciar, mas essa que se parece uma letra M pode significar parceria, jornada, adaptação ou cavalo. A outra, que parece uma letra R, significa jornada, busca, ritmo e trabalho. Essa que está mais à esquerda, não consegui ver, talvez pela qualidade do vídeo, mas ela pode significar riqueza ou proteção divina. Nada mal para o que o personagem diz, Odin está conosco, né? Eu não sei dizer também nesse trechinho se o Odin virou um corvo ou se o corvo estava passando por ali como uma espécie de presságio. Considerando os dois últimos jogos da série, o uso dos pássaros de estimação, uma parada meio drone, assim, para você ver o cenário, eu acho que a segunda hipótese é muito mais provável. Então, o importante mesmo é a gente lembrar que o Odin mitológico tem dois corvos, que são o Hugin e o Munin. A função deles dois é voar por todos os 9 mundos e trazer de volta informações para o pai de todos. O corvo aí do trailer, então, pode ter dentro do jogo a função daquilo que a gente chama de Fylgja. Eu acho que é essa a pronúncia, gente. Eu não falo nenhuma dessas línguas nórdicas, mas está escrito aí no vídeo. Bom, essa criatura é um ser sobrenatural que acompanha uma pessoa. Como se fosse um anjo da guarda, ou como alguém que reflete o caráter ou as características desse hospedeiro, como se fosse um pouco um animal totêmico. Beleza? Bom, eu acho que era isso, né? O Assassin's Creed Valhalla está com data de lançamento prevista para o final de 2020 e vocês podem ter certeza que ainda vai ter muito material aqui no canal sendo produzido com ele. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. Clica aí no like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Aproveita aí para deixar o seu comentário e o seu feedback também. Mais uma vez, meu nome é Jorge, eu sou professor de História. Se cuidem aí, lavem as suas mãos e usem máscaras. Abraço com distanciamento social para todo mundo e racha de estudar, galera. Falou!